estar aqui hoje às 17 horas para o nosso trabalho, mas principalmente para ouvir o nosso irmão mais velho, professor César Reis, coronel do Exército, professor, colégio militar, formação acadêmica dentro das Forças Armadas, aqui fora, professor de matemática, formado por universidades, esteve sempre à frente das obras de Fabiano, à frente da CAPEM, CAPEMISA, enquanto no Lar Fabiano de Cristo atendia mais ou menos de 150 a 170 instituições, que significam instituições eram assistidas pelo lar. Ele emanava os recursos financeiros para que essas instituições fossem tocadas, fossem administradas. Eram 150 a 200, atendendo 65 a 70 mil pessoas. Então, ele é um gestor muito grande, muito importante. Mas, enquanto isso, ele ainda é um escritor melhor. E orador melhor ainda. E recebendo as vibrações amorosas desses amigos espirituais. César é um parceiro dessa casa. É o padrinho dessa obra, tá? Esse cara é nosso muito irmão mais velho. Ele tem 85 anos. Não leve em conta, porque é um amor muito grande, uma amizade de muitos anos, né? Então isso aí dobra esse coração generoso para que exagere as questões. Eram 4 multidões. Naquele tempo, as pessoas começaram a ouvir falar. Um jovem que vinha lá da Galileia estava fazendo algumas coisas estranhas, curando cegos, curando leprosos, falando umas coisas a respeito do reino que ninguém sabia exatamente o que significava, mas as coisas se espalhavam. Embora a Galileia fosse mais ao norte, vieram as pessoas lá de Jerusalém, que era mais no sul, vieram pessoas da Samaria, que não aceitavam muito bem aquelas coisas. Eram 4 multidões. Havia os sacerdotes, que naquele tempo se consideravam criaturas excepcionais. Haviam estudado teologia, conheciam a lei profundamente, eram juízes. Eram ainda as criaturas que controlavam todo o trabalho de sacrifícios no templo, a gestão do templo. Eram poderosíssimos. Aquele era um tempo em que os romanos dominavam, mas faziam um acordo, um entendimento, sobretudo com os sacerdotes, para que eles pudessem arrecadar o que lhes fosse mais adequado, deixando que os sacerdotes cumprissem a sua tarefa. Mas era um grupo de privilegiados, porque eles eram os donos da lei, e eles julgavam, e eles condenavam, e eles exigiam, e eles compravam, e eles determinavam, tudo isso em acordo com os interesses romanos, mas também com os interesses deles. Mas era o primeiro grupo, era uma multidão, e essa multidão subiu a montanha. Estavam interessados, o que aquele jovem iria dizer de diferente? Havia um outro grupo que eram os ricos, os endinheirados, porque naquele tempo os judeus imaginavam que se você nascia rico, ou se você ficava rico, é porque Deus havia escolhido você. Então era um privilegiado de Deus. Havia certamente alguns ricos que arrecadavam os impostos, distribuíam as coisas para os romanos e tiravam a grande parte que podiam para si mesmos. Eram os ricos. Era uma outra multidão dos chamados privilegiados, escolhidos por Deus para viverem ali. Havia também os revoltosos. Esses não estavam nada satisfeitos com o que os romanos faziam e queriam mudar a todo pano aquela situação política, porque a opressão, o domínio romano era terrível. E havia aquela surdez daquelas criaturas que queriam a qualquer preço, a todo custo, virar aquelas questões, matar se fosse necessário, destruir. Mas era preciso que novamente os judeus dominassem aquela região. Eram os revoltosos, que a boca pequena falavam durante todo o tempo e criavam tumultos sempre que podiam, dificuldades sempre que podiam, mas acreditavam.
Eram eles que tinham a razão. Era o terceiro grupo. Havia um quarto grupo, bem mais numeroso. Eram os pobres, os miseráveis, os que não eram juízes, não eram sacerdotes, não tinham estudado, não eram revoltosos, não eram ricos, eram os abandonados, os descamisados, os excluídos, aqueles que não tinham direito algum, a não ser o direito de arranjar o óbolo da viúva, que colocava ali que Jesus mais tarde ia dizer que era uma coisa tão boa. E todos eles esperavam. Certamente cada um esperava que Jesus falasse para eles. Jesus não falou para os sacerdotes, nem para os revolucionários, nem muito menos para os ricos. Ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E começa a falar nessa coisa que é a página mais brilhante até hoje enunciada por um ser humano aqui na Terra, o chamado Sermão da Montanha, que é considerado assim o máximo. Mahatma Gandhi, que não era nem cristão, disse que se toda a Bíblia se perdesse, se tudo se perdesse, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque a partir dele tudo poderia ser refeito, reconstruído. Mas ele começa nessa questão magna do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, trazendo exatamente o que nós chamamos assim, a cereja do bolo, de melhor que tinha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é pobre de espírito? Ou se você está pobre de comida, você pede comida. Se você está pobre de roupa, você pede roupa. Se você está pobre de dinheiro, você pede dinheiro. O que é o pobre de espírito? É aquele que pede o espírito. Ah, eu cansei. Cansei das agonias e das dores da matéria. Cansei dos privilégios que não levam a nada. Eu cansei dessa monotonia dos recursos meramente materiais que passam e passam. Eu agora quero o Espírito, a luz, aquilo que vai me dar paz, serenidade, crescimento, harmonia, equilíbrio, amor, que vai colocar uma cor efetiva, definitiva na minha vida. Eu quero o Espírito. Ele também falou dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, que receberão misericórdia. Interessante essa palavra misericórdia, é formada do verbo miseri, que significa distribuir, e cordes, que é coração. O misericordioso é aquele que distribui o seu coração. E aqueles que distribuem o seu coração, o que receberão? Está dito por Jesus: receberão misericórdia. Nós distribuímos o nosso pobre coração, ainda tingido e manchado de tantas confusões, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas vamos receber o coração maior, cheio de luz, de alegria, de harmonia, de equilíbrio, cheio de paz, misericordioso. E Jesus continua a falar, mas disse que os puros de coração é que alcançarão o reino dos céus. Que história é essa de reino dos céus? O que são os céus? Muitas pessoas tinham ideias equivocadas a respeito disso, mas os céus são privativos daqueles que têm o coração puro. Não há mancha, não há malignidade, não há má intenção, não há mau pensamento, não há mau sentimento. Há a luz, porque a luz absoluta cria a pureza integral. Então, os puros de coração são aqueles que verão a Deus. E isso é o limite superior da progressão evolutiva, porque não é certamente ver a Deus, não é ver a Deus com os olhos físicos, mas é uma aproximação, como nós dizemos, assintótica. É tão próxima quanto possível, que nós vamos poder dizer, como está dito nos textos sagrados: já não sou mais eu que vive, é o Pai que vive em mim. Eu abdico da minha personalidade mesquinha, pequenina, passageira, e deixo que a individualidade tome conta inteiramente do meu ser, o indivíduo. Deus é o indivíduo que não se divide, que não se separa, que não se reparte. Não há um pedacinho de Deus dentro de mim, um outro pedaço maior ou menor de Deus dentro de você, porque Deus é integralmente dentro de cada um de nós. E nós, meus irmãos, muitos de nós estávamos lá, fazendo parte daquelas 4 multidões. Ou éramos sacerdotes, ou éramos ricos, ou éramos revolucionários, revoltosos. Éramos o povo. Quantas vezes
ao longo dessas múltiplas vidas, nós ouvimos essas coisas, ouvimos essas mensagens e não nos tocamos por elas. Hoje, alguns de nós estamos aqui, participamos daqueles momentos luminosos em que o Rabi da Galileia espalhou a sua luz. Imagine a multidão, 4 multidões na montanha, e o Senhor, hoje, para falar aqui a 150, 200, 300 pessoas, nós precisamos de um alto-falante. Alguma coisa está reproduzindo, aumentando, levando a nossa voz. Jesus não tinha alto-falante, não tinha megafone, não tinha microfone, mas essas palavras chegavam, porque elas penetravam, passavam pelos refórios da alma, ultrapassavam as barreiras do corpo físico, vencia cada uma das células, cada um dos átomos, chegava à essência da criatura, que não é física, não é orgânica, não é biológica. A essência, o âmago do ser é o Espírito. Então o que Jesus dizia lá na montanha, magicamente atravessava as diferenças e alcançava a intimidade dos seres. Alguns de nós possivelmente estávamos lá, mas talvez não estivéssemos ainda preparados para ouvir essa voz. A voz chegava, era uma canção linda, magnífica, que tocava as fibras mais íntimas do nosso ser, mas nós não seríamos capazes ainda de compreender, nem de cantar aquelas canções. E os tempos passaram, veio a organização do cristianismo, vieram os equívocos das cruzadas, vieram os equívocos de tantas tragédias, de tantas matanças, em nome do Cristo, e nós estávamos lá, e nós participamos dessas coisas. Quantas vezes nós julgamos nos tribunais da Inquisição? Quantos erros se passaram? Alguns de nós ouvimos essas coisas, alguns de nós fomos tocados por essas coisas, alguns de nós atravessamos esses tempos, alguns de nós estamos aqui hoje. Cada vez que venho ao MAP, eu sinto assim um ruído estranho, como se houvesse assim primeiro eu pensei que fosse umas moscas voando, depois eu imaginei, é maior que mosca, pensei que fosse assim alguma coisa que me impressionasse mais, mas depois os espíritos disseram, não são aves, não são pássaros, são espíritos que ouviram o sermão da montanha um dia, espíritos que se equivocaram muitas vezes, muitas vidas, mas que hoje estão lá. São espíritos libertos, espíritos que foram seguindo os degraus do sermão da montanha, foram seguindo os degraus das bem-aventuranças e hoje estão purificados e podem ouvir dentro de si a doce canção do Senhor. E eles sabem que um dia Jesus verificou que o cristianismo estava bastante estranho, estava se transformando de maneira muito excessiva na Europa. Não era possível manter aqueles parâmetros do Cristo, do perdão, da tolerância, da solidariedade, da compreensão, do amor, da paz. Não era possível manter aquilo naqueles corações enrijecidos, endurecidos, voltados para as guerras, para o fratricídio, para a maldade. Jesus dizia assim, eu falei do Pai, disse que Deus é o Pai. Foi a primeira vez na história do pensamento humano que alguém disse que Deus é o Pai. E quando eu disse que Deus é o Pai, eu disse a todos os homens, nós todos somos irmãos, porque temos todos o mesmo Pai, independente da língua, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos. E viver é praticar a fraternidade, é o ensino de Jesus. Viver é ser irmão um do outro, para além das diferenças, nós somos irmãos. É preciso então viver trabalhando as convergências, as integrações, as sociedades, as mutualidades, ajeitar os corações para que eles se integrem uns aos outros. Foi isso que Jesus nos disse. E além de dizer que Deus é o nosso Pai, Ele falou que é preciso amar ao próximo como a nós mesmos. O próximo, o valor do próximo, olhar o outro, além de ser o meu irmão, não importa se ele fala a mesma língua que eu, não importa se ele pensa como eu, se tem a mesma religião que eu, se ele tem os mesmos costumes, não importa. O importa é que ele é meu próximo. E a mim me cabe não julgá-lo, mas amá-lo. Não importa se ele é grande, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é criminoso, se ele é bandido, se ele é marginal. Ele é meu irmão. E a mim me cabe apenas, segundo ensinou Jesus, amá-lo. Por isso não julgar, não criticar, mas amparar,
a apoiar. O que Jesus propõe é uma nova maneira de ser, uma nova ética, uma nova maneira de sentir o outro. E à medida que você sente o outro, sente o seu pai, a sua mãe, seu filho, seu irmão, seus companheiros da casa, valorizando assim a família, você começa a valorizar também os vizinhos, os companheiros de trabalho, os companheiros da escola, enfim. Você vai ampliando, porque o amor, esse amor profundo e verdadeiro, ele se faz em ondas. E os benfeitores nos dizem, a ciência moderna diz isso, são ondas amorosas ultra curtas. E quanto mais você mergulha nesse amor, mais curta é a onda, que não fica dentro de você, sai de você. E as ondas curtas são ondas cósmicas, são ondas que varam os espaços, porque são ondas que levam na sua essência, o amor. E o amor é Deus. O amor é a caridade em ação. O amor é esse trabalho que faz com que você deixe de ser apenas essa pessoa que você é, e você passa a viver como Deus, que é a sua realidade profunda. Como está dito nos textos sagrados, vós sois Deus. Então o convite de Jesus é para que nós possamos trabalhar a nossa divindade. Não mais aquele homem velho, hostil, maledicente, grosseiro, violento, primitivo, mas agora um homem doce, suave, o homem da caridade. Como diz a questão 886 dos Espíritos, a benevolência, a indulgência, o perdão. Como disse a nossa lição de abertura, a caridade. Ser benevolente é querer o bem do próximo. Eu não sei quem você é, mas eu quero o teu bem. Não sei o que você pensa, mas eu quero o seu bem. O querer é uma volição, é uma força que sai da minha essência, do Deus que eu sou, e não fica dentro de mim. É uma onda ultra, micro, curta, que vários espaços atravessa o perispírito do outro e chega ao âmago do outro, dando a ele equilíbrio. Que ondas de amor são ondas equilibrantes. Nós somos formados de átomos. Os átomos formam nossas células. Aqui neste meu corpo, nesse momento, há trilhões de células. Elas vieram de uma célula só. O encontro da célula do meu pai com a célula da minha mãe. Encontrou uma célula. Dividiu em 2, em 4, em 8, 16, 32, 64, 128, 256, e vai por aí fora. Hoje são trilhões de células. Olha que mágica é essa, que permite que de uma célula só saiam essas trilhões de células. E essas trilhões de células que estão hoje aqui, não são as que estavam aqui há 10 anos, há 5 anos. Elas se modificaram inteiramente, mas são as mesmas células. Essas células são formadas de um núcleo central e de uma estrutura que está à sua volta. Lá no núcleo central está o que nós chamamos de DNA. E à sua volta estão aqueles modificadores que podem agir dando mais alegria, mais certeza. As células do meu coração são especializadas. As células do meu fígado são especializadas. As células dos meus intestinos são especializadas. Só no meu cérebro, que não é grande coisa, existem bilhões de células especializadas. Que mágica é essa? Que coisa maravilhosa é essa? É o trabalho de Deus. Imagine se Jesus não vai olhar para essas criaturas de Deus que somos nós. Essa coisa maravilhosa, essa mágica mística transcendental, que é o amor de Deus se projetando no amor de um homem e de uma mulher, para que você apareça. E você não aparece, portanto, ali por acaso, mas já aparece devendo. Está devendo ao seu pai, devendo à sua mãe, devendo às leis. Nós varamos os tempos ouvindo as questões de Jesus, ouvindo as mensagens do Sermão da Montanha. Quantas vezes fomos cristãos em muitas guerras? Quantas vezes matamos em nome do Cristo? Quantas vezes julgamos, vilipendiamos, torturamos em nome do Cristo? Mas um dia Jesus percebeu que aquelas questões na Europa estavam bastante consumidas. O cristianismo daquela região estava com muitas dificuldades, que as pessoas estavam secularmente, milenarmente viciadas na guerra, no ódio, no opróbrio, na vingança, na violência. Então vamos transplantar a semente do Evangelho para uma terra nova, um lugar onde nós vamos encontrar criaturas que amem a natureza, tenham um contato profundo com a natureza e sejam capazes dessa interação, a produção de medicamentos que deem saúde, harmonia, equilíbrio àquelas pessoas. E que mesmo não tendo ouvido falar de Jesus, quando essa mensagem chegar, encontrará corações abertos e prontos para receber isso. Sobretudo se vier nas mãos
das pessoas certas. E vamos levar também os nossos irmãos da África, porque eles têm religiões mediúnicas. É extraordinário. Vamos juntar a tecnologia do europeu com a visão mediúnica religiosa dos africanos, com a simplicidade, a humildade, a modéstia, o conhecimento da natureza dos índios. E ali vai surgir um tempo novo. Para lá, Ismael recebeu de Jesus a missão de transplantar a semente do Evangelho para o tempo novo. E nós estamos aqui. Houve muitos equívocos, por certo, porque os africanos não eram para vir escravizados, muito pelo contrário, eles iam trazer a mensagem mediúnica, a sua maneira de ver o mundo, a transcendência do mundo, os senhores, os espíritos, os bons, os sofridos, trazer isso para o europeu frio, distante, que acreditava num Deus afastado, em santos miraculosos, em gestos específicos, em roupas necessárias. Não. Agora era o tempo da pureza, da simplicidade, da harmonia. E alguns desses seres, logo no início, vieram para cá. Não é interessante? Os sacerdotes que vieram para cá, eles eram jesuítas. A ordem jesuítica é uma ordem militar. A disciplina, a punição, o opróbrio. Quantas vezes os jesuítas tomaram conta da Inquisição? Quantas e quantas vezes? E os jesuítas que vieram para cá, um deles, mais tarde foi ser guia do Chico Xavier, chamado Emmanuel. Ele era jesuíta, mas ele trabalhou como franciscano. O outro era José de Anchieta e veio para cá e escrevia poemas na areia, aprendeu a língua dos índios, andava com eles de um lado para outro, inclusive por aqui. Foi até o Espírito Santo andando a pé, escrevendo mensagens de amor no coração das pessoas. Depois reencarna no Brasil mesmo. Se chama Fabiano de Cristo. Certamente ele estava lá. Ouviu, era uma daquelas criaturas da multidão, daquelas multidões. Mas agora as palavras do Cristo reverberavam de maneira magnífica naquele coração. E ele podia dizer: muito além de mim está o Senhor, que ama os meus irmãos, sejam eles índios, sejam eles africanos, sejam eles brancos, de onde vierem, são meus irmãos. Eu estou aqui para celebrar a fraternidade. Era Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo foi trabalhar no convento de Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Não era esse convento que está ali, mas era ali o convento. Bem mais simples, bem mais modesto. E lá nos fundos, ele tinha uma águazinha que brotava. Todo dia de manhã, ele ia lá com uma moringa, enchia a moringa d'água e servia aquela moringa para os doentinhos. E os médicos diziam: olha que os nossos remédios não curam, mas as aguinhas do Fabiano, estas curam. E era assim. Aquela água mágica estava tocada pelo amor, que em nome do Cristo Fabiano colocava ali. E o amor é realmente equilibrante, nós falamos ainda há pouco. Essas ondas amorosas, elas equilibram os nossos átomos, as nossas células. Elas são prodígios de equilíbrio. Existe um núcleo central, derramando vibrações para a estrutura periférica. E de cada um dos elementos que compõem a estrutura periférica do átomo, da célula, saem vibrações em direção ao núcleo central. Essa mutualidade, essa troca permanente de vibrações cria aquilo que nós chamamos o equilíbrio do átomo. E os cientistas sabem como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Como é difícil. Então, as ondas de amor são ondas equilibrantes. Quando você reza efetivamente por uma pessoa, quando você dá um passe efetivo numa pessoa, com o teu carinho, do teu coração, com a força íntima do teu amor, as vibrações que saem de você são ondas ultra microcurtas que atravessam as dores, os sofrimentos, as ignomínias, as tragédias e fazem renascer as esperanças, porque elas reajustam os átomos, elas repõem o equilíbrio das células e ao longo do tempo esse passe generoso, essa prece amiga equilibra, dá saúde, salva, cura, como curava as aguinhas do Fabiano. É isso. Então, Jesus transporta para cá, através dos benfeitores, a semente do Evangelho. E vem Fabiano, doutor Bezerra, ele não estava lá no Sermão da Montanha. Interessante.
Porque na verdade naquele tempo o nome dele era Zaqueu. E ele era riquíssimo. Era coletor de impostos. Na verdade era mais do que isso. Ele era chefe dos coletores de impostos. Os romanos eram muito espertos. Eles não queriam se desgastar com o povo. Quem cobrava imposto era judeu. Mas ele dizia assim: você é muito rico, olha, quanto é que vale os impostos que vamos cobrar dessa região toda aqui? E aquela região onde eles estavam era uma região de muita uva, região de muita azeitona, produção imensa. Vinham caravanas de grãos do mundo para comprar aqueles produtos, valia muito dinheiro. Então, os romanos diziam: quanto vale isso aqui? Vale tanto de impostos. Então, aquela criatura riquíssima pagava os impostos antecipadamente. E depois recebia autorização para ir cobrar das pessoas, uma por uma. Por isso eram muito mal vistos, cobrador de imposto, meu Deus. Ninguém gosta até hoje de cobrador de imposto. Imagina naquele tempo, o povo sofrido, amargurado, e vinha lá o cobrador. Essa criatura chamava-se Zaqueu. Ele era pequenininho, dizem que não tinha nem 1,5 m, sabe? Mas ele ouviu falar no Jesus. E quando ele ouviu esse nome, isso bateu profundamente no coração dele. E agora, eu quero conhecer esse homem. Havia essa volição, eu quero conhecer essa criatura. Ele soube que Jesus ia passar por onde ele estava. Mas eu sou pequenininho, a multidão em torno dele, eu não vou conseguir ver o homem, nem ele vai conseguir me ver. Então ele teve uma ideia: eu vou subir numa árvore. E subiu. Não era uma árvore qualquer. Interessante, as questões do Evangelho não tem nada de graça, é para a gente refletir. Era um sicômoro, era a chamada figueira brava da Índia. É uma árvore comprida, alta, tem uma grande característica: ela não dá as flores para fora. É chamada uma árvore de inflorescência interna. As flores são para dentro do caule. Agora, o que vem do lado de fora? Os frutos. Então, é interessante quantas vezes nos evangelhos aparece essa árvore, né? Quantas vezes aparece? Por quê? Porque ela é o símbolo do cristão. Você não tem que estar se pavoneando as flores, chamando a atenção: olha que flores bonitas, quantas cores, o perfume, que coisa maravilhosa. Não, você tem que estar os frutos. As flores, o pavoneio tem a ver com orgulho, né? Com a vaidade, enquanto os frutos têm a ver com a doação, com a entrega. É assim que dizem que uma vez Jesus passou perto de uma figueira dessa. Ele disse que estava com fome e não era tempo de figos. Então dizem que Jesus amaldiçoa, não acredito nisso, mas amaldiçoa a figueira. E no dia seguinte a figueira estava seca, estorricada. Eu não acredito que Jesus um dia ia amaldiçoar alguma coisa, muito menos uma figueira que vai dar frutos no seu tempo, né? Mas a figueira é o símbolo do cristão. Porque você, quando se aproxima do cristão, não tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. É qualquer tempo, não tem que estar pobre, não tem que estar rico, não tem que ter verão, não tem que ter outono. Em qualquer época, você, cristão verdadeiro, tem que estar disponível. E a pessoa que se aproxima de você pode receber um sorriso, um olhar amigo, uma mão que se estende, um abraço, um bom pensamento. É isso. A disponibilidade do cristão em qualquer momento. Por isso, Zaqueu subiu a figueira. Subiu significa alteou vibrações. Ele saiu do chão, onde ele estava ali pequenininho na terra, e alteou vibrações, quer dizer, ele orou. E é isso que acontece quando você ora. Você sai do chão, você sobe, você se levanta, já não é mais aquele pé que pisa na terra. Você é aquele espírito que sonha, que ama, que chora, que ri, e que visualiza lá o Senhor, que é o sonho, é a alegria, é a bênção, é o equilíbrio, que o Senhor é o amor. Então, Zaqueu subiu. E quando ele subiu, lá no outro lado da esquina vem a multidão, no meio da multidão vem Jesus, e olha a surpresa. Ele percebeu que o homem se aproximou da disse: Zaqueu, desce daí. Dizem as mais línguas que ele levou um susto tão grande que ele não disse, ele caiu da árvore. Ainda estava limpando aquele pó todo. Quando Jesus disse que ia dormir na casa dele, o povo ficou desesperado. Dormir na casa desse cobrador de impostos, desse pecador, desse publicano. Quem é esse Jesus que está dizendo essas coisas? Então Zaqueu se justificou. Na verdade, a metade da minha fortuna eu dou para os pobres.
E quando eu arrecado a mais do que eu devia, isso acontece, arrecadação, eu vou arrecadar 10 de você, porque é o que você vai produzir. Mas aí você produz menos, eu acabei arrecadando mais do que devia. A lei dizia para devolver com 20% de ágio. Ele não fazia, ele devolvia pelo quádruplo. Então ele era uma criatura que mesmo fazendo isso, não era compreendido pelas pessoas. Mas Jesus diz assim, hoje eu dormirei na tua casa. Mas a nossa casa é o nosso espírito. Naquele dia, aquela criatura encontrou-se com Jesus, que a partir daquele momento passou a dormir naquele coração. Esse Senhor Zaqueu nos ensina que primeiro é preciso encontrar com Deus, encontrar, querer, é preciso essa volição, eu quero me encontrar. Depois é preciso a humildade, reconhecer-se pequeno, e a partir disso acreditar que você pode subir, elevando-se através da oração. Mas ainda assim, você tem que cumprir a lei dos homens e tem que cumprir a lei de Deus. São as condições para o encontro com Cristo. E naquele momento Zaqueu já tinha essas condições, encontrou-se com Cristo, nunca mais dele se separou. Em nome do Cristo, ele reencarna no Brasil e chama-se Bezerra de Menezes. É esta criatura especial, reencarna no Brasil num momento muito importante. É quando o movimento espírita começa a se organizar. E aparece aquele líder, os olhos do Dr. Bezerra, aqueles olhos de uma ternura, de um amor, eram olhos magnéticos. As pessoas olhavam para o Bezerra e se sentiam tangidas por ele. E era uma doçura que vinha dele. A voz, aquela voz grossa do nordestino, calejado, sofrido, o homem que havia estudado com muita dificuldade para se formar em medicina aqui no Rio de Janeiro, cuja família havia passado por tantos problemas, mas aquele homem estava aqui, doce, sereno, e essa doçura, essa serenidade, esse amor, transcendiam daquele ser. Por onde Bezerra passava, as pessoas se sentiam voltadas para ele. E foi assim que ele conseguiu reunir o movimento espírita nascente, já todo separado, em nome do Cristo, mas todo separado. E com Bezerra, você tem uma nova realidade. A partir de Bezerra, a Federação Espírita Brasileira, integrada agora, cria assistência aos necessitados, que é a marca do espiritismo no Brasil. É muito raro, é muito difícil encontrar uma casa espírita no Brasil que não tenha um trabalho de assistência aos necessitados. Isso é, hoje nós temos milhares e milhares de casas espíritas no Brasil. Nós temos milhões de pessoas adeptas do espiritismo. É o maior país espírita do mundo. Eu vinha falando com o Fabiano há pouco. Nós viajando pelo mundo afora, encontramos brasileiros que estão levando o movimento espírita nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e na Europa toda, na Ásia, até no Japão. Tem brasileiros ensinando espiritismo. Aprende aqui. E é claro, nós não precisamos nem saber muito, nós precisamos sentir. Hoje, a maior autoridade do movimento espírita do mundo é brasileira, mora em Nova York. É o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Repare como era o Brasil há 500 anos atrás, quando Ismael começou o trabalho dele, quando José de Anchieta começou o trabalho dele, quando Manuel da Nóbrega começou o trabalho dele. E olha o Brasil hoje. Enquanto na Europa, o que você nota nesses últimos 500 anos é a recrudescência do materialismo. É aquela coisa em que as religiões estão enrugando, estão diminuindo, estão desaparecendo, quando existem meramente formais. Olha no Brasil, milhões de espíritas, filmes espíritas, milhões de pessoas vão, as pessoas querem saber, querem ouvir. Este é o Evangelho redivivo, que aqui está, com a grande característica que Jesus colocou para nós. O Espiritismo jamais será Espiritismo se ele esquecer da caridade, se ele deixar de ser consolador. Tudo que nós fizermos no movimento espírita tem que ter essa marca. Veja, consolar, que significa que ninguém está sozinho, não estamos sós. Então nós, aprendizes da doutrina espírita, tendo ouvido aquelas palavras lá há tanto tempo, que nós esquecemos quantas vezes no sermão eram algum daquelas multidões. Mas hoje estamos aqui. Estão conosco alguns espíritos profundamente vinculados à harmonia, ao bem, à saúde e à paz.
esse trabalho que nós humildemente escrevemos, estamos lançando aqui no mar. Vocês vão ver que mais de 50% dos espíritos que aqui volteiam são médicos. Impressionante isso. O Dr. Albert Schweitzer era judeu, e ele era um homem que consertava órgãos. Um dia ele foi ao médico, estava com um problema de saúde, e ele já era um organista importante. Além de consertar órgão, ele tocava órgão muito bem. Foi considerado o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach que existia no mundo. As plateias enchiam, multidões enchiam para ver aquele homem tocar o cravo bem temperado de Johann Sebastian Bach. Mas ele foi ao médico. Enquanto estava aguardando o momento que ia ser atendido, havia uma revista, essas revistas velhas, que a gente encontra assim na antessala dos médicos, uma revista amarelada. Ele abriu a revista, tinha uma reportagem sobre a África Equatorial, a miséria da África Equatorial, a tragédia, as doenças, a coisa terrível dos nossos irmãos da África. E alguma coisa bateu lá dentro dele. Ele disse, mas eu vou estudar medicina. Ele estudou medicina mesmo e aperfeiçoou-se em medicina tropical. Quando terminou o curso, ele vendeu tudo que tinha e foi para o interior da África. Os povos da África que viriam para o Brasil, que vieram para o Brasil escravizados, os povos do Tantã, o povo daquelas religiões mediúnicas, e ele foi para lá. Começou a trabalhar Albert Schweitzer num galinheiro que estava disponível, e aos poucos esse galinheiro foi sendo transformado. Um dia aconteceu um fato muito interessante, que ele estava começando a cuidar das pessoas, e quando havia um problema que ninguém conseguia resolver, os feiticeiros da tribo não conseguiam resolver, levavam para aquele feiticeiro branco. Ele estava lá. Era uma casa modesta, uma sala pequena, havia uma janela que dava para a floresta. Os feiticeiros das tribos chegaram e vieram as pessoas, as mulheres, as crianças, e havia um grande guerreiro, um importante guerreiro que fora ferido, e ninguém conseguia curar. Então levaram o guerreiro e colocaram lá em cima de uma mesa, naquela sala aberta, com a janela que dava lá para o fundo. Então, Albert Schweitzer, ele então lembra do Cristo. Como era importante aquele momento, ele faz uma oração. A oração profunda. E diz ele, é como se viesse lá do fundo da floresta uma bola verde. E essa bola verde de clorofila, ela se abriu em cima daquele guerreiro machucado. E nós conseguimos com grande facilidade retirar o que estava ali, e ele curou-se. Depois que fechamos aquilo tudo, nós entregamos o guerreiro às pessoas da tribo, e as pessoas da tribo ficaram espantadas, porque os grandes médicos da tribo, que eram os feiticeiros, não conseguiam, mas aquele feiticeiro conseguiu. E aí os tantãs começaram a tocar, e nunca mais pararam. Quando o dinheiro acabava, aquele galinheiro gradativamente ia sendo transformado num hospital. Hoje é o hospital de maior referência em tratamento de doenças tropicais do mundo, e fica lá, em Lambaréné, onde o nosso irmão, tocado pelo Cristo, ajustava os átomos e as células das pessoas para curar essas pessoas. Quando o dinheiro acabava, ele voltava para a Europa e anunciava concerto de Johann Sebastian Bach. As multidões, ninguém queria mais ver aquele virtuoso, porque ele já não tocava piano todos os dias, não tocava órgão todos os dias, mas eles queriam ver aquele maluco, aquele doido, que abandonou o conforto da Europa para viver no meio daqueles selvagens, no meio daquelas doenças que ninguém sabia como começavam, mas que matava todo mundo. E ele estava lá. Depois um grupo de amigos organizou e fez um fundo, começaram a arrumar recursos, e graças a isso aquele galinheiro foi se transformando gradativamente, e é hoje, como dissemos, é hoje um hospital de referência mundial para o tratamento de doenças, daquelas doenças parasitárias. Já com cerca de 90 anos, Albert Schweitzer, todo dia à tardinha vinham os feiticeiros das tribos, todo dia à tardinha vinham os homens, as mulheres, porque aquele homem ao longo de tantos anos fez tanto bem, salvou tanta gente, curou tantas pessoas, falava daquela coisa verde, aquela bola de clorofila que vinha lá do fundo da floresta e se derramava em cima das pessoas. Era um passe e curava as pessoas. Então, quando tinha 4 e pouco da tarde, 5 e pouco da tarde, o povo ia para lá. E quando dava 6 horas, aquele senhor já com quase 90 anos, com dificuldade, ele abria um harmônio
um pequeno instrumento na porta da missão. E dizia, é a hora do Ângelus. E ele tocava a Ave Maria. E era impressionante como aqueles tantãs paravam de tocar, aquelas danças paravam, e as pessoas se ajoelhavam e pensavam no Cristo e pensavam em Maria. Na verdade, não sabiam direito o que era o Cristo, o que era Maria, mas sabiam direito o amor. Como é que o amor funcionava, curava, e aquele homem representava o amor. Eu digo a vocês, meus irmãos, que Albert Schweitzer participa do movimento de amor ao próximo. Ele é um desses pássaros que passam por aqui. É um dos especialistas. Quando as pessoas passam aqui, ele dá uma olhada nas doenças e tem as equipes dele que estão aqui. Vocês não veem, mas eu sinto. E como diz os benfeitores, são pássaros livres. Estão purificados pelo bem. Ouviram o sermão do monte. Ouviram as revistas, estão aqui dentro. Albert Schweitzer. Eu também tive uma surpresa grande. A primeira vez que eu vim a esta casa, sabe, ainda lá em Jacarepaguá, porque eu vi assim, como se alguém batesse o pé de um lado, batesse o pé do outro, e a visão mediúnica foi se aprofundando, e eu vi uma porção de índios, e havia um homem lá na ponta, um homem baixinho, com uma roupa meio esquisita. Os benfeitores disseram, sabe quem é? É Cândido Mariano da Silva Rondon. Foi o homem que abriu as fronteiras do Brasil. Ele conseguiu ligar o Brasil àquele oeste, bravio, que ninguém chegava. Ele levou 2 flechadas dos índios, mas jamais reagiu e dizia sempre, morrer se preciso for, matar nunca. Era um homem que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Assim como Schweitzer foi indicado também ao Prêmio Nobel da Paz. Assim como Schweitzer está aqui, Rondon também está aqui. E nós perguntamos, mas o que esse homem faz aqui? Bom, ele é amigo dos índios. E desde o início, os índios estão aqui. Eles trazem para cá, trazem substâncias. Eles aprenderam, esses médicos do espaço, que nós chamamos de índio, mas na verdade são grandes conhecedores das frutas, das ervas. Aqui à volta, eles vão buscar aqui à volta as substâncias necessárias. E eles trabalham produzindo, através do passe, através da água fluidificada, medicamentos que vão ajudar as pessoas. Rondon aqui, ele trabalha fazendo ligações, que é a especialidade dele, fazendo ligações vibratórias, para que de muito, muito alto, espíritos superiores possam fazer descer gradativamente para cá, essas sementes de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. Rondon está aqui. Vocês vão ver no livro que nós estamos lançando aqui, essas criaturas que ouviram lá, um dia aquela mensagem, e talvez não tenham escutado tão claramente como deviam, mas agora já foram tocadas. Definitivamente estão aqui conosco. Essas criaturas, muito além de religião, muito além de qualquer outra coisa, o que manda é o amor. E o amor é equilibrante, o amor da saúde, o amor da alegria, o amor da felicidade, o amor da paz. O amor é esse, Deus é amor. É a essência do universo. E esta casa é uma casa de amor. Uma casa para que o amor possa trafegar. Rondon faz as ligações para que esses fluidos generosos que vêm das fontes superiores da misericórdia do Pai possam trafegar aqui dentro e alcançar o seu coração, o meu coração, de todas as coisas, todas as pessoas que passam por aqui. Também uma outra criatura, um outro médico interessante. Ele era chamado assim, o pai dos órfãos. Na verdade era judeu e havia servido ao exército. Olha, eu preciso falar um pouco da Polônia, porque eu sempre ouço aqui uma música extraordinária, doce, suave, às vezes alegre, às vezes rebuscada, mas uma doçura, uma delícia. E o benfeitor nos disse, é Chopin. Chopin traz de lá, desde Marte, desde os planos superiores, as harmonias do seu equilíbrio, do seu coração romantizado, daquela energia boa que ele aprendeu na última encarnação na Polônia. Digo, por que a Polônia? A Polônia, coitada, era uma espécie de tapete da Europa, porque vinham os austríacos e passavam por cima e arrasavam tudo.
Via os alemães e passavam por cima, arrasavam tudo. E os prussianos passavam por cima, arrasavam. Napoleão passou por lá e arrasava tudo. Os russos vinham de outro lado, arrasavam tudo. Mas não conseguiam arrasar aquela coisa do povo polonês, aquele sentimento, aquele amor, a sua origem, a sua língua, a sua maneira de ser, e as poloneses, as mazurcas, e toda aquela coisa alegre de Chopin. Isso está aqui, porque isso é coisa que estabiliza, é coisa que permite a alegria, permite que aquelas ligações de Rondon se façam com mais facilidade. É a música, a doce música que vocês cantam. Quando vocês cantam aqui, vocês estão sintonizando com Chopin, usando a linguagem universal da música. Os poloneses vieram para cá, Chopin veio para cá, e o nosso irmão médico, judeu, polonês, também veio para cá. É muito interessante, porque ele serviu ao exército, ele era médico, serviu ao exército na Primeira Guerra Mundial, e ele sempre cuidou dos órfãos, cuidava dos órfãos. Chegou a cuidar de mais de 400 órfãos, porque na Segunda Guerra Mundial, os nazistas chegaram, e simplesmente lá em Varsóvia, que era a capital, eles criaram um gueto, e num bairro pequenino, estavam mais de 400.000 pessoas, num bairro pequenino. Não havia banheiro, não havia água, não havia nada. Um dia ele conseguiu, a muito custo, um saco de batatas, para fazer uma sopa de batata para os seus órfãos, que estavam lá dentro do gueto, sofridos, famintos, miseráveis. E aí ele conseguiu um saco de batata a muito custo, e vem carregando o saco de batata pela rua, quando os soldados o viram. Essa batata para cá, bateram nele, e levaram o saco de batata. Ele não perdoou, não. Voltou lá para onde morava, vestiu aquele velho uniforme da Primeira Guerra Mundial, e que ele era, nem existia mais esse uniforme, mas ele vestiu, e resolveu entrar no quartel-general nazista, corajosamente. Quando ele chegou, os soldados não sabiam, foram batendo continência com ele, foi entrando, chegou lá na chefia, só que a chefia sabia. Que uniforme é esse? Quem é você? Você é um judeu, tem que usar aquela marca. Mas a muito custo, ele conseguiu, graças à ajuda de algumas outras pessoas, ele conseguiu o saco de batata e conseguiu sair de lá. Esteve preso 30 dias, sofrendo agoniadamente. Ele ensinava as crianças do gueto, cada vez era mais difícil as crianças do gueto. Ele ensinava as crianças a cantar, a sorrir, a olhar para amanhã, para o dia de amanhã. Não havia esperança, mas ele criava a esperança cada dia. Korczak era o seu nome, Korczak. Um dia, ele soube que estavam levando, os trens paravam, levavam as pessoas para respirar um pouco de ar, diziam os nazistas. Na verdade, aquele ar estava fechado, contaminado com gás mortífero. Então, quiseram liberar Korczak. Não, você não. Não, eu vou com as minhas crianças. E ele foi. E foram cantando aquelas canções que ele ensinava. E do lado de fora eles tiravam a roupa e entravam naquele lugar. As crianças achavam, as pessoas achavam que iam encontrar um lugar panorâmico, maravilhoso, onde tinha água, onde tinha um ar bom. E na verdade, daqui a pouco estavam todos mortos. E respiravam aquele gás terrível. E Korczak morreu com eles. Essa criatura especial também está aqui conosco, cuidando, sobretudo, das crianças que por aqui passam, os sofridos mais nada. Eles se espalham, trabalhadores, eles se espalham aqui à volta. O terreirão recebe o apoio maciço de uma entidade como essa, que tem piedade das crianças, tem amor às crianças, e de alguma forma ajuda para que as crianças possam um dia sonhar e cantar outra vez. Então são alguns dos pássaros que andam por aqui, alguns dos pássaros que nos dão assim a certeza de que esta casa está intimamente ligada aos melhores sonhos de Jesus. Nós falamos de Fabiano de Cristo e falamos de Bezerra. Bezerra é o grande coordenador. Fabiano de Cristo trabalha nessa distribuição das tarefas, na distribuição das águas fluidificadas e tantas outras coisas boas que a gente não é capaz de dizer. Mas nós nos lembramos de uma criatura que viveu não muito longe aqui em Jacarepaguá e que era ranceniano, chamava-se Amazonas Hércules. Era grande, um vozeirão,
Amazonas Hércules. Ao longo da vida, internado aqui em Curupaiti, ele ia tendo que cortar pedaços do corpo. Mas eu nunca vi, convivi com ele muitos anos, nunca vi Amazonas Hércules triste, ao contrário. Ele nos recebia com um sorriso, com alegria, tomava conta da correspondência, com dificuldade, que os dedos já não funcionavam, a correspondência da instituição, escrevia para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. O meu contato com ele foi muito interessante. A primeira vez eu não o conhecia, morava numa cidade interior, e lá recebemos o pedido, numa colônia de rancenianos, de fazer um culto espírita lá. Quando chegamos lá, os sacerdotes não podem entrar, porque aqui é uma instituição espírita. Mas a senhora que havia feito o pedido fez um contato com a Amazonas. E a Amazonas disse para ele fazer o evangelho do lado de fora. Então tinha um muro alto. Então nós íamos falar domingo de manhã, evangelho segundo o Espiritismo, aos gritos, evangelho aos berros. Era assim que as coisas funcionavam. Depois de algum tempo, o sacerdote nos procurou e disse assim: vem ver o que está acontecendo. Estava acontecendo que os doentes estavam ajoelhados atrás do muro, cada um com um copo d'água na mão, para ouvir o evangelho, ouvir a prece, beber água frutificada. Aí o sacerdote não vai lá e faz o evangelho na casa dela mesmo, fica menos gente. E assim foi. Anos depois, quando voltamos para o Rio de Janeiro, fomos visitar a colônia Curupaiti, lá estava Amazonas Hércules. Amazonas Hércules, quando nós entramos, é o homem do evangelho aos berros, e todo mundo riu, era gargalhada, era alegria, era felicidade, estar com aquele homem era uma bênção, e você nem percebia que ele estava todo cortado, todo lacerado, porque ali, muito além daquele corpo machucado, sofrido pela doença, estava aquela alma límpida, pura. Amazonas está aqui, está conosco aqui. Ele vem trazer a sua alegria. Amazonas ele era grandão, fortão, falava até hoje está aqui. E os espíritos trabalham com ele, ouvindo o que ele diz atentamente, e ele fala alto, e ri, e se alegra. É assim. Mas existe um outro médico, nordestino, homem que ficou famoso em pouco tempo no Rio de Janeiro, era jovem ainda, e de repente ele foi acometido de um câncer. O câncer era terminal, chegou aí para os Estados Unidos e voltou, câncer era terminal, não tinha jeito. Mas ele começou a desenvolver um trabalho extraordinário junto às autoridades. Ele começou com a primeira-dama do Brasil, na época, começou com o presidente da República, com a autoridade, arranjou recursos. Hoje existe o Instituto Nacional do Câncer, graças a ele. E tanta coisa que se fala hoje do câncer, tanta coisa que se cura hoje através do câncer, é graças a ele. Napoleão, nosso irmão, Napoleão Laureano, está aqui conosco e coordena o dia a dia de trabalho, porque o câncer é uma desorganização celular. Nós falamos que a célula tem aquele núcleo central e tem aquela coisa líquida em torno dela, né? Essas trocas, quando se realizam perfeitamente, as células são saudáveis e vão cumprir exatamente o seu papel no coração, no intestino, no fígado. Vão cumprir perfeitamente o seu papel, essa coisa maravilhosa de Deus, que Jesus coordena aqui para nós, que Jesus, ele é o governador do planeta. Jesus, há 4 bilhões e 700 milhões de anos, já era um espírito puro, e ele organizou a natureza da Terra. Isso que você vê de átomo, isso que você vê de estruturas, tudo isso vem de uma base de Jesus, que é essa sabedoria divina, que nós não somos capazes de aquilatar até hoje. Não vamos ser capazes de aquilatar, não sei, acho que nunca, porque é uma luminosidade, uma perfeição, está tão próximo de Deus, que pode exatamente ser isso. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim, ele pode ser isso. Pois esses espíritos, Napoleão Laureano, Cândido Rondon, os médicos que nós falamos aqui, orientados sobretudo por Bezerra, em nome de Jesus, eles estão aqui, fazendo esse trabalho. Esse trabalho que hoje não está só aqui no Recreio, está em muitos lugares espalhados pelo Rio de Janeiro e já está até no estrangeiro. Isso é a força de Jesus, para que vocês creiam. Vocês são muito mais do que apenas pessoas que participam do movimento Amor ao Próximo. Vocês são células vivas, que estão sendo tangidas, para que possam trabalhar como criaturas equilibrantes na sua casa, no ambiente onde vocês trabalham, onde vocês vivem. Porque, na verdade, o que está definido por Jesus, que cada um de nós vai alcançar plenamente essa condição. Desde que nós possamos ser criaturas da caridade. Porque, na verdade, as pessoas do reino dos céus,
aquelas que têm puro coração, são criaturas que vivem em estado de caridade. No estágio evolutivo que nós estamos ainda, a caridade é uma coisa de momento. Eu vejo uma pessoa caída, tenho pena, vou lá ajudar. Vejo uma pessoa brigando, tenho pena. Daqui a pouco eu volto à minha vidinha, para o meu orgulho, para os meus interesses, para a minha vaidade, para o meu amor próprio, essas coisas. As criaturas do reino do céu, como Bezerra, como Fabiano, como alguns dos que eu falei aqui, vivem em estado de caridade. Ou seja, neles há aquela vontade do bem, a benevolência. Eles querem o bem do outro a qualquer momento. Neles existe aquela doçura interior. Interessante isso. É a indulgência. Quer dizer, dentro, indulgência do verbo dulcere. A pessoa indulgente é aquela que se adoça. Chico Xavier dizia isso. Você sabe qual é a palavra mais bonita da doutrina espírita? A gente ficava olhando. Não é perispírito, não é mediunidade, é caridade. Porque a caridade tem uma coisa muito especial. Chico não tinha muito tempo na vida dele para se divertir. Raramente ele podia ir ao cinema. E sabe o que gosta de ir ao cinema? Porque na porta do cinema tem aquele pipoqueiro que vende pipoca doce. E as pessoas comem pipoca doce, e elas ficam com cheiro de pipoca doce. A pessoa indulgente é aquela que cheira pipoca doce. Chico dizia isso. E assim, quando você é indulgente, você está cheio de doçura. O que sai de você, doçura é. Então, não cabe mais o orgulho, a violência, o palavrão, o xingamento, a grosseria, a estupidez, não cabe mais. Porque o que sai de mim, já que eu estou doce por dentro, o sorriso. Sai de mim a boa intenção, sai de mim é o bom interesse, o abraço amigo, o olhar, a prece, é o que sai de mim. A minha voz se torna mais doce. Chega, não estou mais xingando, não estou mais gritando, não estou mais agredindo. Eu já não levanto mais o braço para machucar ninguém. Eu estou doce por dentro. E finalmente a terceira palavra-chave da caridade é o perdão. Olha que palavra interessante. Perdonário. O está associado à sucessividade, à continuidade, ou seja, persistir, percorrer, pervagar, pernoitar. Então você continua correndo, continua insistindo, continua acordado, é isso, né? Perdonário, você continua doando. É uma atitude de doação. Já você não doa o dinheiro, não doa a roupa, você se doa. É a doação de si mesmo, isso é o perdonário. Então, cada um de vocês, cada um de nós, que nós estamos aprendendo nessa nossa encarnação, nesse sentido, o MAP é uma ferramenta preciosa para nos formar para a nova era. Nós estamos aprendendo a praticar a caridade, a qualquer momento, dentro de casa, com os companheiros, com o vizinho, e viver em estado de caridade. Quanto mais você pratica a caridade, mais você se acostuma com ela. Vai chegar um dia que você fora da caridade, não há salvação. Você não consegue ficar fora da caridade. Doutor Bezerra, Fabiano de Cristo, Rondon, essas entidades todas que nós falamos aqui, são criaturas em estado de caridade. Meus irmãos, é um privilégio fazer parte aqui do MAP, onde essas aves maravilhosas trazem das fontes fecundas e infinitas do amor do nosso Senhor Jesus Cristo essas vibrações de pura caridade, para aumentar a nossa condição humana, para melhorar a nossa possibilidade de seres crescer na direção do bem, para nos ajudar, para que nós nos transformemos em homens de bem. Meus irmãos, é o que nos ocorre nesse momento, que estamos aqui agradecendo muita oportunidade, pela atenção de vocês, pelo lançamento do livro, né? Uma alegria imensa, porque sabemos que nesse momento, essas grandes almas, esses pássaros estão aqui, voando sobre nós, voando para os nossos corações, voando para as nossas mentes, voando para as nossas vidas. Muito obrigado.